Well, guys, so in our last class, I started explaining the present perfect structure, okay? The present perfect, as I told you, is a very important verb tense, okay? Um, I'm gonna organize the board so that I can explain most everything again, okay? But with more information. So in yesterday's class, I was talking about the present perfect. Check out this question I have here. What is the present perfect? So, the answer to this question, o que é o presente perfeito? What's the answer? You have to remember that the present perfect is a verb tense, okay? So pay attention to these two words here. So what is the present perfect? The present perfect is a verb tense. It's a very important verb tense in English. É um tempo verbal, ok? Quando vocês estudam tempos verbais, vocês têm que entender o seguinte. You have to understand the structure, okay? And how to use the verb tense. Então vocês têm que entender sempre duas coisas: the structure, a estrutura, e como se usa, tá bom? Isso vale para todos os tempos verbais. E especialmente para o present perfect. Por quê? Porque o present perfect tem uma estrutura já um pouco mais complexa em relação aos outros tempos verbais, porque é formado por dois verbos, né? Sendo que um deles fica no past participle. Eu vou mostrar aqui para vocês de novo, para vocês lembrarem comigo. Olha só. Então, eu falei para vocês ontem que o present perfect is formed by two verbs, okay? So I have here, remember? So how do we make the present perfect? Como é que a gente faz, né, para fazer o present perfect? I have to use two verbs. I have to use the verb have or has, followed by, né, seguido por um outro verbo, que fica numa forma especial chamada de past participle, particípio passado. Só lembrando como é que a gente faz o particípio passado de um verbo. Se for um verbo regular, you have to use ed. Se for um verbo irregular, você segue a tabela, você procura a forma dele na terceira coluna, tá bom? Só lembrando, why do I have here two forms? I have and has. Check out number one here. We have to use has for he, she and it. Então, se o sujeito da frase for he, she ou it, você vai dizer has, tá bom? E as formas negativas, que eu não havia comentado na nossa primeira aula, são feitas desta forma: haven't, ou seja, eu junto have com o not, essa é a forma contraída, ou então eu junto has com o not, gerando a palavra hasn't, tá bom? So this is the structure. Vejam só, vocês têm que saber qual é a estrutura, tá bom? Do tempo verbal. Ah, é só isso, professor? Não adianta saber só isso, pessoal. Vocês também têm que saber para que serve. Quando que a gente usa esse tempo verbal, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, bem brevemente, assim, algumas coisas, tá? E depois a gente vai para exercícios. Então, olha só. Aqui, sorry, não é esse aqui não. Just a moment. I'm trying to get a picture here, okay? Just a moment. Eu vou mostrar para vocês uma outra picture que mostra, assim, de forma bem breve, quais são os usos do present perfect. So, just check out. Tá vendo? São vários usos diferentes, olha. Eu vou tratar de alguns outros hoje e alguns nós já vimos, tá bom? Então, olha só. Quando é que a gente usa o present perfect? Eu vou mostrar uma que eu já falei para vocês aqui, ó. Pay attention to this one here. Estou passando o cursor do mouse sobre ela, olha. We use the present perfect to express situations that started in the past and are still true. Ó, situações que começaram no passado e ainda são verdades. Ainda continuam ocorrendo agora, tá bom? Another one is, check out this one here. Eu vou pôr um exemplo aqui para vocês lembrarem, olha só. Então, expressar situações que começaram no passado
e ainda são verdadeiros, ou seja, ainda estão ocorrendo agora no presente, tá bom? Imaginem que eu diga assim, ó, eu notei que você está meio estressado ultimamente. Em português a gente trocaria aqui o estar pelo andar, né? Ó, eu notei que você anda meio estressado ultimamente, mas eu quis de propósito escrever está para você lembrar do verbo to be, né? Ó, como é que eu digo você está? In English, eu digo you are, não é? You are é você está. Mas, atenção, pessoal, será que eu posso usar o you are o tempo todo para dizer você está? Não, porque vejam só, se eu estiver fazendo referência a uma situação que começou no passado e continua até agora, eu tenho que usar o present perfect. Então, na verdade, eu teria que dizer you have been, né? Se eu estiver me referindo a uma situação que começou no passado e continua até agora. Então, analisem esse exemplo aqui comigo, olha. Eu notei que você está meio estressado ultimamente. Prestem atenção aos verbos, ó. Eu tenho o verbo notar, ok? Notar, in English, is to notice. To notice. Ele é um verbo regular, tá? Recebe ed. Como é que eu falo eu notei? Presta atenção, eu estou dizendo quando eu notei? Vocês têm aqui informação sobre exatamente quando eu notei? Quando eu tive essa percepção? Não. Não. E a gente viu na aula de ontem que quando a frase não informa para a gente quando a situação ocorreu, a gente constrói a tradução usando o present perfect, não é? Eu tenho certeza que muitos de vocês tentariam traduzir assim, ó. I noticed, não é? Pondo o verbo no passado, ó, I noticed. Só que está errado usar o simple past aqui, porque, como acabei de falar, não tem uma indicação de quando essa situação ocorreu. Então, aqui já, eu já tenho que usar o present perfect. Então, ficaria a tradução assim, ó. I have noticed, eu notei, aí que, that, aí vem de novo o present perfect aqui, só que por um motivo diferente. São os dois casos que eu ensinei para vocês ontem. Lembram-se? Caso 1, a gente usa o present perfect para expressar ações ocorridas num passado indeterminado. A gente não diz quando ocorreu a ação porque a gente não sabe, porque a gente não quer dizer. E aqui, esse foi o caso 1 aqui, ó. I have noticed. Agora aqui na frente aparece de novo a necessidade de você usar o verbo no present perfect, só que agora por um segundo motivo, que é o que eu falei ontem como segundo mesmo, que é o que está aqui, ó. We use it to express situations that started in the past and are still true. Então, ó, você está meio estressado ultimamente. Quando eu digo ultimamente, é porque durante vários momentos eu percebi você estressado. Então, houve um primeiro momento, aí depois isso se estendeu no tempo, continuou, tudo bem? E a pessoa ainda está estressada. Então, na hora de traduzir, eu falaria assim: I have noticed that you have been. Tá vendo? Eu não posso falar aqui, gente, eu vou fazer de propósito errado. Ó. I have noticed that you are stressed. Ó, I have noticed that you are stressed. Recentemente, assim, ó, recently. Muitos alunos falariam assim, tá bom? Só que o aluno, ele acaba errando aqui, ó. Porque eu não posso usar o are quando eu me refiro a uma ação que está se estendendo, está em andamento ainda, tá? Então, só lembrando, a tradução correta é have been, que está traduzindo aqui o está. Exatamente igual aos meus exemplos da aula anterior. Tudo bem, pessoal? Vejam só, isso foi o que a gente havia visto ontem, tudo bem? Na aula Tudo, anterior. professor. Dá para o senhor colocar mais, aumentar a letra que está só ouvindo mesmo, dá para ver o que o senhor está escrevendo. Por favor. Tá, beleza, Maria, Tira a obrigado por figurinha. avisar. Olha só, Nada. é porque, bom, eu não consigo aumentar muito, Maria, se eu quiser pôr muitas coisas na tela, esse é o problema, entendeu? Mas eu vou tentar, tá bom?
Bom, então olha só, continuando, pessoal. Eu vou, antes de passar para o exercício do livro mesmo, eu vou fazer aqui um outro exercício com vocês, tá? Que eu vou jogar na tela bem rapidão, bem curtinho, para vocês gravarem o que eu acabei de falar, tá bom? Então vamos lá. Just a moment. Pay attention to this exercise here. Olha só. Choose the correct options to complete the rules. Escolha as opções corretas para completar as regras. Aí tem assim, ó. We use the past simple or the present perfect to talk about something that happened at an unspecified time in the past. Ó, nós usamos o isso ou isso para talk about something that happened at an unspecified time in the past. Para falarmos de alguma coisa que aconteceu num momento indeterminado no passado. What is the answer, guys? Which is the best option here? Past simple, a gente usa o past simple para esse caso, ou a gente usa o present perfect para falar de algo que ocorreu num tempo, só que indeterminado, quando eu não sei quando ocorreu? Present perfect. Present perfect, tá bom? Agora vejam a opção abaixo, olha. We use the blah 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 to talk about something that happened at a specific time in the past. So aqui in this case, I know exactly when the action happened. I have a time expression like yesterday, last night, yesterday morning, last week. Eu tenho expressões de tempo que indicam na frase quando a situação ocorreu. Qual é a opção nesse caso? Past simple ou present perfect? Past simple, ok? Past simple. Então, essa, gente, é a grande e introdutória diferença que vocês têm que ter em mente, tá bom? Bom, é justamente por causa disso que em inglês a gente tem que meio que relacionar os tempos verbais a algumas expressões de tempo específicas, como as que eu mostrei para vocês ontem, tá bom? Eu já vou fazer um link agora com a página do livro de vocês, tá bom? Só um segundo, pessoal. Eu acho que vocês se lembram, ontem eu mostrei para vocês essa imagem aqui, olha. Eu vou pegar novamente. É uma imagem que traz palavras que normalmente são usadas com o simple past, que são essas aqui, olha. Vocês se lembram dessa imagem? Just a moment. Olha só. Se lembram dela? Do you remember this picture? Yes. I showed you yesterday. Então, ó, a gente usa estas palavras, estas expressões com o past simple, tá bom? A gente usa com o past simple, com o passado simples. Porque estas expressões, elas marcam o momento em que uma ação ocorreu, tá bom? Agora, vejam só o que acontece com o present perfect. Agora, mostrando uma coisa que eu não mostrei para vocês ainda ontem, tá bom? So, just a moment. I'm going to erase this information from the board. Com o present perfect, a gente usa palavrinhas como, por exemplo, lately. Vão anotando aí, tá? Eu vou fazer maior aqui, ó. Lately significa ultimamente, ó. Ultimamente. A gente usa recently, como eu acabei de mostrar no exemplo aí da aula de hoje, que é recentemente. São expressões que conectam o passado ao presente, tá bom? Imaginem que alguém vá ao médico, aí o médico pergunta assim, e aí, quais são os sintomas que você anda sentindo? Aí a pessoa fala assim, olha, eu tenho sentido uma forte dor de cabeça recentemente, olha. I have felt. Lembrando que o verbo sentir em inglês é o verbo feel, né? Vocês sabem, né? Feel é sentir. Na terceira coluna ele fica felt. Olha só como que a pessoa fala.
eu tenho sentido, é porque é uma dor que começou e continua acontecendo, ó. I have felt a strong pain in my chest. Eu tenho sentido uma dor forte in my chest, no meu peito. Vejam que eu usei aqui o present perfect, olha. Ok? Aí, continuando, olha. And imagine que a pessoa queria falar assim, ó. Não tenho dormido bem ultimamente. E eu não tenho dormido bem ultimamente. Vejam só. Quando a pessoa usa a palavra ultimamente, ela está se referindo a uma ação que começou no passado, em algum momento ela deixou de dormir bem. E essa ação vem se repetindo até o momento presente. Tanto é que ela até foi ao médico por causa disso. Entenderam? Então, vejam que a própria forma em português tem o verbo ter, olha. Então, em inglês, como é que eu traduzo isso? Ó? Ficaria and I. Como é que eu falo eu não tenho? Lembra que eu mostrei o have negativo? É assim, ó. Haven't. And I haven't. Aí, lembra, depois do have, eu tenho que usar o verbo aqui no past participle, né? Qual que é o past participle do verbo sleep? Vou mostrar aqui, ó. Sleep é o verbo dormir. Na segunda coluna, ou seja, o passado, ele aparece assim, slept. Aí na terceira coluna, ele aparece slept também. Eu vou pegar da terceira coluna para inserir aqui. Então ficaria I haven't slept. I haven't slept well. Vejam agora a palavra, ó. Lately. I haven't slept well lately. Eu não tenho dormido bem ultimamente. Então vejam bem, é muito comum que a gente use o present perfect com as expressões lately e recently. São só essas, professor? Não, pessoal. Olha só, vou continuar aqui a listinha. É muito comum que você use com a palavra already, que quer dizer já. Eu já mostrei para vocês isso ontem também, tá bom? É muito comum que você use com as palavras for and since, tá bom? Eu vou falar delas em alguns instantes. E com a palavra ever, tá bom? Só que a gente usa com a palavra ever para falar sobre isso daqui, ó. Eu já vou explicar, tá? Life experiences. A gente vai usar o present perfect com a palavra ever para falar sobre life experiences, experiências na nossa vida, tá? Vamos por partes, tá bom? Então, olha só, eu vou deixar aqui do lado esquerdo e vou explicar cada caso para vocês. Então, já expliquei o lately e já tinha dado o exemplo do recently. O already, não sei se vocês se lembram, eu já tinha dado um exemplo, mas eu vou dar de novo. Imaginem que alguém me convide para o cinema para ver um filme que está bombando aí. Aí eu falo assim, eu já vi esse filme, Ó, eu já vi esse filme. É um exemplo bem próximo de um que eu dei para vocês ontem, eu acho. Vamos lá, como é que eu falo eu já vi esse filme? Vejam, é uma referência a uma ação ocorrida no passado, mas a pessoa não está dizendo, não está deixando claro quando ocorreu a ação, tá bom? Vejam que a gente usa a palavra já com esse sentido, para dar a ideia de algo que ocorreu no passado, mas sem deixar claro quando ocorreu, tá bom? Então ficaria assim, ó, I have, aí escreve a palavra já, que é already, I have already, só um segundo, I have already, aí, ver esse filme. Como é que é o verbo ver mesmo na terceira coluna? Do you remember? Sim. Sim, né? Então ficaria I have already seen esse filme, this movie. Então eu não posso ir para você com o cinema com você, convido outra pessoa, tá vendo? Ó? I have already. Passando agora para for e since. O que vocês têm que entender com relação a for e since é que elas estão conectadas àquele caso de uma ação que começou no passado e continua se estendendo ao atual presente, tá bom? Então, por exemplo, olha, let me imagine here a family, okay? The Jacksons.
So this is a family, okay, guys? The Jacksons. The Jacksons lived, okay, in London, but they moved, okay? Now they don't live in London anymore. Now, just a moment, they live in Tokyo. They have moved to Japan. Now they live in Tokyo, okay? They moved there, just a moment. They moved there in 2015, okay? So they moved to Tokyo in 2015. We are now in 2020, okay? So I can say, os Jacksons moram em Tóquio desde 2015, okay? Or I can say, os Jacksons moram em Tóquio há, aí eu faço as contas, 5 anos. Estão vendo? Eles moram em Tóquio, quer dizer, a ação começou em 2015 e eles não se mudaram, eles estão lá ainda, eles continuam morando lá. They still live in Tokyo. Como é que eu traduzo esse moram? Será que eu posso dizer assim, olha, they live, ó, the Jacksons, será que eu poderia dizer desse jeito, ó? The Jacksons live in Tokyo since, lembrando since quer dizer desde, então fica since 2015. Essa frase está correta? Can I say like this? Is it possible to say this way? No. Tem que lembrar, ó, se eu estou expressando uma ação que começou no passado e continua até agora, eu tenho que traduzir o verbo usando o present perfect. Então, na verdade, aqui eu teria que dizer the Jacksons have lived, the Jacksons, olha só, have lived in Tokyo since 2015. Eles moram em Tóquio desde 2015, tá bom? No exemplo seguinte, é a mesma ideia, só que eu mudei o final, né? Eu, na verdade, fiz referência ao tempo que a ação está durando já, né? Já se passaram 5 anos. Então, seria da mesma forma. The Jacksons have lived in Tokyo. The Jacksons have lived in Tokyo. Só lembrando que para você dizer a expressão do tempo transcorrido, a gente usa a palavra for. Eu queria for 5 years. For 5 years. Tá bom? So this is the way you have to say it, okay? So don't forget that, okay? Just a moment. I'm trying to find another picture here, okay? Depois dessa, eu já vou para o livro de vocês, tá bom? Eita, acabei copiando as minhas imagens, sorry. Pay attention, guys. Eu fiz esse negocinho aqui para ajudar vocês a entenderem o uso de for e since. Vejam só. Que eu acabei de mostrar aqui do lado. Deixa eu ver se eu consigo tapar isso daqui. Olha só. When do I use for and when do I use since? I use for and since with the present perfect to express an action that started in the past and continues up to the present moment. So the action isn't still in progress, ok? Só lembrando, what's the translation of the word for nesse caso, tá, pessoal? Presta atenção, pelo amor de Deus, vocês sabem que for quer dizer para, né? Em outras situações. But here, with the present perfect, for significa a, do verbo haver, só que indicando o tempo transcorrido. Então, a gente pode usar a palavra for com várias expressões de tempo. Por exemplo, for 7 hours. Por 7 horas. Tipo, ó, eles ficaram aqui por 7 horas. For all my life. A minha vida toda. For many years. Por muitos anos. Ou então, há muitos anos. For 3 days. E assim por diante. Tudo bem?
Bom, vejam só aqui embaixo agora. Since. Ó, since significa desde. E desde faz referência ao momento em que uma ação começou. Então, nós moramos aqui desde 78. Olha, I can say, we have lived here. A gente mora aqui since 1978. Tá vendo? Since 1978. Nós moramos aqui desde o Natal do ano passado. We have lived here since Christmas last year. Nós estamos aqui em Goiânia desde ontem, since yesterday. Since yesterday. Ou então você dá uma data bem específica, por exemplo, May the 7th, dia 7 de maio. Eu estou trabalhando no departamento de vendas desde o dia 7 de maio, olha. Eu trabalho no departamento de vendas, I have worked, olha só como seria, I have worked, eu trabalho, né? Eu não posso falar I work. Se alguém perguntar assim para mim, por exemplo, onde você trabalha dentro da empresa, eu falo, eu trabalho no departamento de vendas, ponto. Só isso, ponto. Eu falaria, I work in the sales department, ponto. Agora, se a pessoa pergunta, há quanto tempo você trabalha lá? Aí eu falaria, eu trabalho no departamento de vendas desde o dia 7 de maio. Então, seria, I have worked, né? Porque eu estou usando uma expressão de tempo, olha. I have worked in the sales department. I have worked in the sales department desde, since, the 7th of May. Ali está escrito com uma grafia britânica, eu vou usar a grafia norte-americana, que é pôr o número depois, tá bom? 7th. Então, vejam, o since, ele faz referência ao momento em que a ação começou, tá bom? Nós estamos agora no último dia de julho, né? Eu poderia fazer a matemática, né? Fazer os cálculos e falar, eu trabalho no departamento de vendas desde 7 de maio. Se você fizesse as contas até hoje, seria tipo há mais ou menos 2 meses, tudo bem? Há quase 2 meses, há quase 2 meses seria for almost 2 months, tudo bem? Junho e julho, na verdade, quase 3 meses, né? For almost 3 months, por quase 3 meses. Então, a diferença do uso de since e for é esta, pessoal, só agora finalizando. O for, quando você usa o for, você faz referência a todo o tempo que se passou, né? E você usa o since para apontar para o momento inicial, para o marco inicial da ação, tá bom? Eu estou falando sobre isso porque um dos primeiros exercícios que tem no livro de vocês a respeito dessa matéria pede para você dividir as expressões de tempo em 2 grupos, né? Então, vamos lá à página do exercício do livro, tá bom? So, just a moment. I'm gonna get the page here. Just a moment, guys. PDF. Where is it? Section of Inside Out. It's this page here. Can you tell me the page? 55. Page what? 55? 55. Okay, so 655. This one here. Okay, guys, so this is the page. This is the page? Yes, this is the page where you have the present perfect, ok? O livro de vocês trata de uma forma extremamente superficial a matéria e envolve tudo aqui de uma vez, tá bom? Você tem, então, aqui o seguinte. I am talking about this exercise here, tá vendo? Ó? Por isso que eu fui mostrando para vocês as expressões de tempo. So, complete the table with the time expressions in the box. Antes de fazê-lo ainda, deixe-me falar de outra coisa, tá bom? Olha só. Pay attention to this sentence here. Eu limpei a casa hoje. How do you say this sentence in English?
Olha, eu limpei a casa hoje. Vocês podem pensar assim, olha, bom, se foi hoje, eu estou dizendo quando aconteceu a ação. Se eu estou dizendo quando aconteceu a ação, então eu vou ter que pôr o verbo no passado, não é isso que vocês pensariam? Mas na verdade não é, porque funciona assim em inglês, ó. Se a expressão de tempo faz referência a um tempo que ainda não acabou, ou seja, se o hoje ainda continua em curso, ou seja, ainda não virou meia-noite, você tem que usar o verbo no present perfect, porque continua sendo presente, embora a ação já tenha ocorrido dentro desse tempo. Então, é como se eu estivesse falando sobre o seguinte, ó. Eu vou escrever até em português, ó. Nós usamos o present perfect, para tratarmos de ações. Presta atenção nessa parte especial, olha. Ações finalizadas dentro de períodos de tempo inacabados. Como assim, professor? Dentro de período de tempo inacabados. Olha só, é quando a ação já se concluiu, por exemplo, a ação de limpar já ocorreu, ela é pretérita. Só que o dia de hoje ainda não acabou. Porque se o dia tivesse acabado, a pessoa teria falado ontem. Ela não teria falado hoje. Entenderam a diferença? Então, olha, imagine que a pessoa falasse assim, olha, eu limpei a casa ontem. Essa frase aqui está perfeitamente dentro daquilo que eu falei para vocês sobre o past simple. Eu uso o past simple quando eu me refiro a uma ação ocorrida no passado e eu sei exatamente quando ocorreu a ação, foi ontem, tá bom? É uma ação finalizada na data de ontem, olha. I cleaned the house yesterday. A gente usa o past simple com a palavra yesterday, tá bom? A gente usa a palavra past simple com a palavra yesterday. É uma ação finalizada num tempo também finalizado. Ontem já se passou. Hoje é hoje. O ontem foi ontem. Tudo bem? Agora veja um caso 2 aqui, é diferente, olha. In this case here, está escrito também eu limpei. Tem uma expressão de tempo. Você pode pensar, bom, como eu falei, né? Mas tem uma expressão de tempo, então tem que usar o passado simples. Não. Se essa expressão de tempo faz referência a isso aqui, olha, pay attention, a um período de tempo inacabado, ou seja, se o hoje ainda está em curso, em andamento, não finalizado, você tem que usar present perfect. Então, na hora de você traduzir, ficaria assim, olha, I have cleaned. Tá vendo a diferença da frase de cima? I have cleaned the house today. I have cleaned the house today. Eu limpei a casa hoje. So, pay attention to this case here. This case here is very important, ok? Very, very important. Porque você pode se confundir, achar, mas tem uma expressão de tempo, professor, então eu vou usar past simple. Não é assim, pessoal, lembrem-se. Se a expressão de tempo faz referência a um momento inacabado, você tem que usar present perfect. Tem outras assim, pessoal? Tem várias, ó. This year, este ano, this week, esta semana. Quem fala this week, esta semana, é porque a semana não acabou ainda, tá bom? A semana não acabou ainda. Mesmo que ela fale esse ou este, porque se a semana tivesse acabado, se a semana tivesse virado, a pessoa falaria last week, semana passada. Quer ver? Vou dar então outros 2 exemplos, ó, para ir para o exercício aqui. Pay attention. Olha, eu vi Greg 2 vezes semana passada. Eu vi Greg 2 vezes na semana passada. Tem um na aqui, na semana passada. Agora vejam outra frase que eu vou construir. Com uma pequeníssima diferença, but a very important difference. Olha só. Eu vi Greg
2 vezes esta semana. Vocês conseguem perceber the difference? There is a difference here. Difference is in the time, the time expression, okay? Let me erase it from here because I need some space, guys. Just a moment. So, estou dizendo que essas expressões aqui são expressões que fazem referência a momentos de tempo inacabados, tá bom? Porque a semana ainda não acabou, o ano ainda não acabou, tá? Então, olha só. Let's go to translation. Check out example 1 here. Eu vi Greg 2 vezes na semana passada, ó. Na semana passada is a time expression. É uma time expression, tá bom? Uma expressão de tempo que faz referência ao passado e localiza a ação no passado. Então, a ação de ver, ela se finalizou, tá? Lá no passado, e a semana também já se finalizou. Tudo é passado, tudo é finalizado. É uma ação completamente finalizada no passado. Nesse caso, a gente usa o past simple. Então, ficaria I saw, segunda coluna, Greg, twice. I saw Greg twice last week. I saw Greg twice last week. Agora, vejam a frase abaixo, ó. Prestem atenção, pessoal, porque aqui está escrito exatamente igual aqui embaixo, olha. Eu vi Greg 2 vezes. The only difference is here. Está nas expressões de tempo, ó. Quando eu falo esta semana, é porque a semana ainda não acabou, tá bom? Pode ser que isso seja sexta e eu vi ele na terça e na quarta, por exemplo. Então, a semana ainda tem 2 dias pela frente. Como a semana ainda não acabou, é um período de tempo inacabado, mas a ação é finalizada, uma vez que eu vi lá no passado, né, nesses 2 dias passados, você tem que usar present perfect para fazer a tradução. Então, ficaria I have seen Greg. Vejam, eu usei o verbo no present perfect, twice. Aí eu escrevo aqui a expressão de tempo que faz referência a um período de tempo inacabado. This week. Tudo bem? É por isso que, nesse exercício aqui, olha, aparece aqui this week, tá vendo? This week, today. Aí vocês podem confundir achando que é passado, na verdade, tá bom? Então, olha só. Complete the table with the time expressions in the box. Complete a tabela com as expressões de tempo, time expressions in the box. Aí tem aqui. A few minutes ago. Alguns minutos atrás. Lembra que eu falei, quando tem o atrás, ago, a gente usa simple past. São só para esclarecer, ó. Aqui está dizendo assim, finished time. É um tempo acabado, finalizado, completamente encerrado. Anotem aí, ó. Completamente encerrado. A ação ocorreu no passado e está localizada no passado, não tem nenhuma reverberação com o presente, tá bom? Bom, a gente usa o que aqui? A gente usa expressões como aquelas que eu mostrei para vocês, tá bom? Lembra? A gente usa a palavrinha ago, tá? A gente usa expressões como last, seguido de uma palavra, como por exemplo, last year, last month. Ou seja, a gente usa aqui os past simple, tá bom? Past simple, que é o passado simples, porque a ação é completamente finished, encerrada. Tem algumas outras expressões, pessoal? Você pode usar várias, né, que localizem a ação no passado. So, let's do it. What other words can I use here, guys? So, finished time. Can I use in 2015? In 2015? Yes. Yes, ó, em 2015. Por exemplo, o acidente ocorreu em 2015, tá vendo? É uma ação finalizada no passado. Bom, last week, tá vendo, ó? Semana passada. Também, né? We use last to talk about the past. Bom, never. E aí? Never, vocês vão ver comigo daqui a pouco que a gente usa com o present perfect, tá bom? Então, ó, eu vou pôr aqui desse lado. Só um segundo. A gente vai pôr never aqui, tá? Never. Porque a gente usa o never para falar das nossas experiências, por exemplo, ó. Eu nunca fui assaltado. Eu nunca fui internado.
eu nunca fui agredido. Então, a gente usa never para falar de experiências, tá bom? Ó, eu nunca comi chocolate belga, sei lá. Eu nunca comi caviar. Estão vendo? E vocês vão aprender daqui a pouco que a gente usa o present perfect para falar de experiências, tá bom? Então, voltando aqui, ó. Então, eu já usei isso daqui, né? Last week vocês insiram aqui, tá bom? Aí tem assim, recently, onde é que eu insiro recently? Ó, time up to now, tá vendo? Um tempo que dura até agora. Up to now quer dizer até agora. O recently eu vou usar aqui também, tá? Ó, recently. Recentemente, eu acabei de mostrar para vocês lá atrás, né? A gente usa present perfect com recently. Aí vejam só aqui. Vou falar dessas duas já que eu já acabei falando, não. This week. Esta semana. São os casos que eu falei aqui para vocês, ó, de momentos no tempo inacabados, né? Então eu vou ter que usar this week desse lado aqui, ó, this week, tá bom? Today, hoje, quando a pessoa fala, eu falei com a Joana hoje por telefone, ó, eu falei com a Joana hoje por telefone. Como será que fica essa frase? Eu falei com a Joana hoje por telefone. I'm gonna translate it here. Olha só. I talked to, eu vou pôr aqui, sei lá, Peter, tá? Vou mudar o nome da pessoa. Peter, vejam só. Se eu estou usando o verbo, assim, talked, eu estou usando ele no present perfect ou no simple past? Simple past. Simple past. Yes. Se eu estou usando ele no simple past, eu posso deixar a frase desse jeito? Não. Eu tenho que pôr aqui uma expressão de tempo. Por exemplo, I talked to Peter yesterday. I talked to Peter yesterday. Ele está muito bem de saúde, ponto. Agora, se eu falar assim, ó, eu falei com o Peter hoje. Imagina, sei lá, a esposa, quando ela vê o marido, quando o marido chega em casa, ela fala pro marido assim, eu falei com seu amigo Peter hoje. Ele tá bem melhor de saúde, ó. O hoje não acabou ainda. Então ela teria que falar, I have talked to Peter. Tá vendo a diferença, pessoal? I have talked to Peter today. Por que aqui foi usado o present perfect? Porque o hoje ainda não acabou. É um período de tempo inacabado. Então, é uma ação finalizada, ó, a ação de conversar já ocorreu. Só que o momento aqui, a expressão de tempo, faz referência a um momento inacabado. Tudo bem? Prestem muita atenção a esses casos, portanto, tá bom? So, you have to write this week and today here, okay? Now, pay attention. When I was a student, quando eu era estudante. When I was a student, localiza a ação lá no passado, tudo bem? Por exemplo, ó, eu caí da bicicleta quando eu era estudante e me machuquei muito, fui parar no hospital. Imaginem que hoje eu tenho 30 anos, estou falando isso, ó. Eu caí da bicicleta quando era aluno. Então, the action is there in the past, tá bom? Não se estende até o presente, tudo bem? So, you have to use when I was a student aqui, olha, porque é um finished time, é um tempo que já acabou, tá bom? Years ago, ó, anos atrás, ó. A última vez que eu vi a Joana foi anos atrás, was years ago, tá vendo? A ação ocorreu lá no passado, desde então nunca mais a vi, ok? So, I have to use years ago in this column here, ok? Na coluna de tempo finalizado, acabado, encerrado, tá bom? E, professor, e esse daqui do meio, ó, over the years? Over the years, pessoal, significa com o passar dos anos. Anotem aí. Over the years significa com o passar dos anos, tá? E raciocinem comigo. Ó, com o passar dos anos, será que faz referência a uma ação que ocorreu e parou, finalizou lá no passado? Ou uma ação que começou e continuou ocorrendo? What do you think? Continua correndo. Continua ocorrendo, tá bom? Então, you have to use over the years here in the second column, tá bom? Completem aí na segunda coluna, ok? Well, guys, that's it.
Now, let's move on to the other exercise we have here. Eu quero fazer esse aqui primeiro, ó. About pronunciation. You have here infinitive, you have a group of verbs here, and then you have here the past participle, né? Para você fazer esse exercício, você teve que olhar a tabela de regulares, provavelmente, não é? Vamos só checar aqui rapidão, ó. So, the verb is the verb know. What's the past participle of the verb know? So, past participle. What's the past participle, guys? Qual que é a terceira coluna de know? No. Yes, known. 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 A gente pronuncia assim, ó, known, tá bom? Known. É com o fechado, mas ó, known, tá? Known. Não é o aberto, não, tá? É know, known. Só pronunciar um N aí, tá bom? Bom, the other verb you have is buy. What's the past participle of buy? It's bought. Yes. Pay attention to pronunciation. We say bought. O GH não é pronunciado, tá? We say bought. And then you have fly, okay? What's the past participle of fly? The past participle of fly is flown. Flown. Yes, flown. Bom, Só um minuto, pessoal. Fly fica flown. Ó, flown. Tem um exemplo, ó. Eu não sei se vocês sabem, mas além de voar, fly significa viajar de avião, tá? Viajar de avião. Então imagine alguém falando assim, ó. Eu nunca viajei de avião. Eu nunca viajei de avião. A pessoa pode falar usando o verbo travel, né? A pessoa pode falar assim, olha, lembra que eu falei para vocês aqui em cima que a gente usa o nunca para falar sobre experiências que a gente nunca teve? Quem diz eu nunca viajei de avião está dizendo assim, eu nunca passei por essa experiência, eu nunca tive essa experiência, eu nunca tive essa oportunidade, tá? E a gente usa o present perfect para retratar experiências que a gente teve ou nunca teve. Então é por isso que a gente constrói a frase com o have, ó, fica assim, I have never traveled. I have never traveled by plane. Traveled by plane. Eu só estou mostrando para vocês, para ir já adiantando o assunto, e também para construir a frase usando a palavra fly. Eu poderia construir a frase usando o verbo fly também, uma vez que fly também significa viajar de avião. Eu poderia falar assim, ó, I have never flown. I have never flown. Olha só. I have never flown. Eu nunca viajei de avião. Tá vendo? Eu estou dizendo a mesma coisa, só que quando você usa o verbo flown, né, fly, você não precisa pôr o biplane, porque fly já tem em si a ideia de viajar de avião, tudo bem? Passando para os próximos, vamos lá então. The other one you have is the verb grow. E aí, o que é grow? What does grow mean? Grow é crescer, né? Aí fica grown, tá? Grown. Quer ver um exemplo? Olha, imagina que faz um tempão que eu não vejo o Jorginho. O Jorginho tinha 4 anos quando eu vi ele, era pequenininho, tá bom? Passaram-se 2 anos, ele, sabe, esticou, cresceu muito. Eu falo assim, nossa, eu vejo ele e falo, nossa, olha só, nossa, Jorginho. I'm sorry, guys. Eu fico tentando digitar rápido, acabo errando as coisas aqui. Nossa, Jorginho, olha só, pessoal, como você cresceu. Como você cresceu nesses últimos anos? Ó, como você cresceu? Como que eu falaria isso daqui? Como você cresceu? Wow. Ok? How. Aí vem, você cresceu. You. E aí, eu disse quando ele cresceu? Tenho como eu determinar isso? Não. É uma ação que começou no passado e se estendeu, tá bom? Tem um resultado agora, ele tá um pouco maior. Então, em inglês eu falaria assim, ó. Wow, how you have grown. How you have grown, tá vendo, pessoal? Como você cresceu, tá bom? Eu queria, com relação a esse grow, eu até separei uma imagem para mostrar para vocês aqui, uma imagem bem bonitinha. Eu vou mostrar para vocês, just a moment. Pay attention. não? O quê?
Um grow não tem o up, não? Grow up? Não, Não, né? não, não. Grow up significa crescer, Cláudio, no sentido de amadurecer, tornar-se adulto. Entendeu? Entendi. Uhum. Você usa o grow sozinho quando você está falando sobre crescimento mesmo, sobre centímetros, tá bom? Uhum. Metros, tá? Você diria assim, por exemplo, imagina que você está cansado de alguém que é muito imaturo, aí você vira para a pessoa e fala assim, meu, cresça, cresça, sabe esse cresça da expressão cresça e apareça? Uhum. Cresça Sim. significa amadurece, vê se vira adulto, tá bom? Esse grow up tem esse sentido, Cláudio, tá bom? Ok, obrigada. Thank you. Por nada. Eu vou mostrar pra vocês, olha só. Quer ver? Olha esse menininho aqui. Ele tá doido pra crescer. Aí ele fica se medindo o tempo todo, ó. Aí passou um ano, olha só, tem até uma régua ali na parede do quarto dele, tá vendo? Ó? Ele tá se medindo, aí ele fala assim: I've grown. Ele usou aqui o have abreviado, ó. I've grown 1 millimeter in 1 year. Ó, eu cresci 1 milímetro em um ano. Tá vendo? O resultado de uma ação passada, só que ele não consegue determinar exatamente quando houve o crescimento. É uma ação passada com resultado presente. Qual é o resultado presente? Houve um aumento aí na estatura dele de 1 milímetro. Muito aquém a expectativa dele, né? Ele esperava ter crescido mais, tá bom? Bom, continuando aqui, pessoal. Just a moment. So, we are here now. Cadê? The other one is ring, ok? Ring vai ficar rung, né? Vocês devem ter achado, né? Rung fica assim, tá bom? Rung. Aí, the other one is sing. Como é que fica sing? Sang. Sung, exactly. Sung, okay? And then the other one, bring. Brought. Brought, exactly. Brought, que é trazido, né? Brought. Just a moment. I'm trying to organize it here, okay? So, just a moment. The other one is hang. Lembram, hang é pendurar ou então desligar o telefone, tá? Então, hang fica hung. Ó, hung. Okay? The other one, drink. What's the past parts of drink? Então, essa é só uma questão. No livro, ele traz hang e traz, eu acho que hanged também. Eu posso falar. A Vânia que tá ser? falando? Isso. Vânia, eu já falo por quê, tá bom? Deixa eu só terminar isso aqui. Existe realmente, você tem razão, existe essa forma aqui, ó, hanged. Só que são com traduções diferentes. Tá bom? Já falo. Tá. Vou terminar aqui. Então, ó, drink, drunk, depois o outro é o verbo teach, né? Ensinar. Eu falei sobre ele na aula passada, né? What's the past part of teach? Teach fica taught. Taught. Com T. And then we have think. Né? Think. Thought. Fica thought. Lembrando que tem que pôr a língua entre os dentes, tá bom? Para falar thought. Bom, just a moment. So, think fica thought. Assim, né? Thought. Então, presta atenção aqui, porque esses dois aqui, ó, muitos confundem na hora de pronunciar, ó. Aqui você fala com som de T mesmo, ó. Thought. Tá bom? Thought. E aqui você fala pondo a língua entre os dentes, você fala assim, ó. Thought. Thought. Tá bom? Eu vou incluir outros que não estão aí na lista, ó, só para mostrar para vocês. Existe o verbo fight, que é brigar, né? No passado, ele fica assim, ó, fought. Existe o verbo seek, que é... Eu vou subir aqui, pessoal, just a moment. Existe o verbo seek, que é o verbo procurar. Ele é assim, ó, seek. Aí o past participle dele se escreve com S, né? Porque o verbo começa com S. Daí fica assim, ó. Sought. Presta atenção no problema que isso aqui gera, ó. Esse grupo de palavras gera. Porque são pronúncias muito próximas, olha.
É teach, taught. Think, thought. Aí fight, aqui é fought, com som de F mesmo, ó. Fought, tá bom? Fought. Aí aqui é um S, então vai ser com som de S, vai ser sought. Sought. Tem que Bom, comprar, né? o quê? Ainda tem que comprar também, né? O bot. Uhum. Só que o bot, o B é bem característico, né? Fica bem, assim, diferente. O final é igual, né? Tudo com alt, né? O brought, que também de trazer. Só que tem que tomar cuidado, especialmente com essas palavras aqui, porque se você pronunciar errado, você vai estar falando a outra palavra. Já perceberam que tem gente que tenta falar o TH com som de F? E não pode fazer isso, não pode pronunciar o TH com som de F, não é bem um F, porque nesse caso aqui daria problema, tá vendo? Se você pronuncia com som de F, você vai estar pronunciando uma outra palavra, tá bom? Well, guys, so moving on, the other verb you have there is fight, que já tá aqui, né? Eu acabei pondo aqui. Respondendo a pergunta da Vânia, funciona assim, ó. O verbo hang, let me write here. Oh, just pay attention. The verb hang can be regular or irregular. So, quando ele for regular, ele recebe ed, né? Aí vai ser assim, ó, hanged. Hanged. E quando ele for irregular, o passado dele é hung, e a terceira coluna também é hung. Mas por que, professor, que ele pode ser as duas coisas, tanto regular quanto irregular? É porque ele é uma coisa ou outra, dependendo do sentido que ele está apresentando. Então, ele é regular no sentido de enforcar. Enforcar. E ele vai ser irregular no sentido de pendurar, ou então de desligar o telefone, que é o que eu havia falado para vocês, desligar o telefone, quando você usa o hang junto com a palavra up. Ó, hang up. Entendeu, Vânia? Então, depende do sentido que você está atribuindo à palavra. Se for enforcar, você acrescenta ed, tá bom? Por exemplo, ele foi enforcado, he was hanged com ed. Agora, o quadro foi pendurado na sala. The picture was hung, foi pendurado, was hung, in the living room, na sala de estar, tá bom? And that's it. Okay, guys, so now let's do another exercise, but before I need to explain you something. Just a moment. The other exercise I'd like to do here is this one here, involving this structure here, okay? But I have to explain you something before. Olha só. O present perfect, just a moment. Present, eita, just a moment. The present perfect can be used. Deixa eu arrastar essas coisas aqui. The present perfect. Lembram-se, ó, tem o caso 1, que é present perfect é usado para indicar uma ação no passado, ocorrida em um momento indeterminado. Caso 2, present perfect é usado para indicar uma ação que começou no passado e continua ocorrendo até agora, tá? Aí tem o caso 3, que é aquele em que você usa o present perfect para indicar uma ação ocorrida no passado, só que dentro de um período de tempo inacabado. O período de tempo continua ainda, que é today, this week, this month, this year, tá bom? E tem o caso 4, que é o que eu vou mostrar agora para vocês, ó. We use the present perfect with the word ever, to talk about experiences in life. Olha só, a gente usa o present perfect com a palavrinha ever para perguntar às pessoas sobre experiências na vida delas. Então, para falar sobre a experiência na vida das pessoas, tá bom? Então, nesse caso, a palavra ever significa já,
Aí você pode pensar assim, mas professor, você falou que já era already, não é already? Presta atenção. O já, quando tem o sentido de alguma vez na vida, em inglês, você vai traduzir usando a palavra ever. Você não pode usar o already para traduzir o já quando já significa alguma vez na vida. Então, professor, quando que o já significa alguma vez na vida? Em várias situações, pessoas. Por exemplo, você já foi assaltado? Você já foi operado? Você já cantou em público? Você já caiu em público? Você já isso? Você já aquilo? Você já bebeu vodka? Você já comeu caviar? Em todos esses exemplos que eu estou mencionando, o já vai ser traduzido com a palavra ever. Então vamos aos exemplos. Olha, você já andou a cavalo? Você já andou? Sorry, vou corrigir ali, tá? Você já andou a cavalo? Outro exemplo, ó. Você já quebrou algum osso? Você já quebrou algum osso? Tá vendo? É como se eu estivesse perguntando assim: alguma vez na sua vida você já passou por essa experiência? Então vamos lá. Você já andou a cavalo? How do I say andar a cavalo? In English, I say. Tem várias formas, tá? Eu vou por aqui ride a horse. Estou escrevendo dentro da frase, ó. Você já andou a cavalo? Just a moment, guys. Andou. Você já andou a cavalo? Eu vou por aqui do lado, ó. Andar a cavalo é ride a horse. Tá? Ride a horse. Então vamos lá. Nesse tipo de construção, você tem que usar o present perfect. Então você tem que montar a pergunta com o present perfect. Você começa dizendo assim: Have you ever? Tá vendo? Estou montando a pergunta com o have. Então o verbo que vem aqui na frente, ó, que vai aparecer agora, é o verbo ride, que é andar a cavalo. O verbo, quando tem o have, lembra? Não tem que ficar na terceira coluna? Qual que é a terceira coluna de ride? Have you ever? Does anyone know? Olhem aí na lista se vocês tiverem. The third column of ride is ridden. Ridden, tá? Então, have you ever ridden a horse? Have you ever ridden a horse? Você já andou a cavalo? Agora vamos pegar o verbo break. What's the past participle of break? Qual é a terceira coluna de break? Do you know? How do you say this sentence? Broken. I think Broken. it's Broken. 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 Yes, I'm going to Broken. show you here. Pay attention. Ó, break na primeira coluna. Aí no passado fica broke. E na terceira coluna fica broken, com N, ó. Broken. Como é que eu pergunto então? Você já quebrou algum osso? Você já quebrou algum osso? A Have you pergunta ever broken? Yes. Have you ever broken? Ó, have you ever broken? Um osso é a bone. Have you ever broken a bone? Tá vendo? Have you ever broken a bone? E assim, pessoal, vocês vão construindo um bocado de frases com essa estrutura, né, de have you ever, tá bom? Tem muitas frases formadas dessa forma. Esse próximo exercício que vocês têm aí, ele é desse jeito, tá bom? Você pode perceber que tem aí que inserir a palavra ever, e você tem que, além disso, usar o superlativo que a gente tinha aprendido, tá bom? Quer ver? Deixa eu só mostrar outros exemplos para vocês, tá bom? Vamos só praticar um pouco mais, ó. Deixa eu trocar as frases aqui, e vocês vão construindo, tá bom? So, just a moment. Olha só. Levar um choque. Tudo bem? Ó, levar um choque. Como que eu falo levar um choque em inglês? In English, they say have a shock. Have a shock. Have, nesse caso aqui, significa levar. Então, ó, levar um choque. Como é que eu pergunto para alguém assim, você já levou um choque? Ó, você já levou
um choque. How do I say that in English? Bom, você tem que saber qual que é a terceira coluna de have, né? Vou montar aqui, ó. Have, aí no passado ele fica had, e na terceira coluna ele fica igual, fica had também. Tá vendo? Had. Como é que eu falo, então, você já levou um choque? How do I say that in English? Have you ever had Have you ever Shock. had a shock? Or have you ever had a shock? Have you ever had a shock? Have you ever had a shock? Tá vendo? É bem fácil. Depois que você aprende você faz um monte, tá bom? Olha, vou dar just one more example and then we do the exercise, ok? Olha, você já cantou em público. Você já cantou em público? O verbo cantar, ele estava aqui, olha. Sing. Aí a gente viu que o past participle de sing é sung, né? Com a letra U. Sung, tá bom? Como que eu falo, então, você já cantou em público? Em público é in public. Então ficaria como a pergunta? Have you Have you ever sung in public? Ever Ever sung? Have you ever sung in public? Tudo bem? Have you ever sung in public? Tá bom, pessoal? Aí, professor, como é que eu faço para responder esse tipo de pergunta? Bem fácil, pessoal. Quando você pergunta com have, você responde... Lembra que vocês aprenderam? Pergunta com do, responde com do. Por exemplo, do you speak English? Yes, I do. Então, no, I don't. Lembram disso? Depois vocês aprenderam. Pergunta com did, responde com did. Por exemplo, did you have a good time? Você se divertiu? Yes, I did. Sim, eu me diverti. No, I didn't. Não me diverti. Se eu pergunto com have, eu respondo com have, tá bom? Então, ó, have you ever had a shock? Vamos supor que a pessoa fale, yes. Olha, yes, I have. Sim, eu já levei. Ó, I have, pelo amor de Deus, não traduzam como eu tenho, tá? O have só faz parte da estrutura do present perfect, mas aqui ele não tá com o sentido de ter, tá bom? Vocês podem ver que na frase não tem o verbo ter em português, tá bom? É como se ele tivesse vazio ali de significado. Mas quando você responde de forma curta, ó, yes, I have, o have assume o sentido do verbo que está na pergunta. Aqui era levar, então vai ser, ó, have you ever had a shock? Yes, I have. Sim, eu já levei. Aí se for na negativa, vai ser, no, I haven't. No, I haven't. Não, eu não levei. Aí você pode fazer uma resposta completa, ó. I have never... Eu nunca, tá vendo? O uso do never com present perfect. I have never had a shock. I have never had a shock. Eu nunca levei choque. Aqui é a mesma coisa, ó. Have you ever sung in public? No, I have never sung in public. No, I have never sung in public. E se você quiser reduzir, você fala, no, I haven't. No, I haven't. Tá vendo? Haven't. Só que daí o haven't significa o quê? Não, eu não cantei. Tudo bem? Então, gravem isso, ó. Na resposta, o have, ele é traduzido com o sentido do verbo original da frase, tá bom? Ó, você já andou a cavalo? No, I haven't. O que é I haven't? Não, eu nunca andei. Tudo bem? Bom, let's do the exercise here. Vocês já devem estar cansados de mim, eu acho. Então, voltando aqui, ó. A gente usa o ever com o present perfect para falar sobre o quê? Experiences in life, ok? Para falar sobre experiências. So, you have here. Work with a partner, make questions, tá vendo? With the following prompts, com essas palavras aqui. Aí tem best or worst party ever go to. A pergunta, ó. What's the best party you've ever been to? Tá vendo? Qual foi a melhor festa que você já foi, ó? Que você já foi. O ever tá aqui, tá bom? Por que aqui você tem que pôr o have junto com o ever? É porque a pergunta está começando com what's, né? Não está começando direto com o have, tá? Então, aqui é para você fazer perguntas sempre com o what's, se for necessário. Então, olha só. Em todas elas vai ser necessário, vocês vão perceber isso, ó. Melhor ou pior vacation ever go on. Então, olha só.
deixa eu mostrar para vocês o que é go on vacation. Go on vacation quer dizer sair de férias, tá bom? Tirar férias. Tirar férias. Então, vejam só. O verbo que se usa com a expressão é o verbo go aqui. Você tem que perguntar. Eu vou usar a palavra melhor em todas elas, tá? Então, ó, best. A pergunta que a gente vai fazer é assim, ó. Qual é... Só um minuto, pessoal. Ó, qual é a melhor... Qual é a melhor... Em português a gente põe no plural, né? As melhores... Eu tô ajeitando a frase, tá? Ó, qual é... Eu vou traduzindo aos poucos, ó. Qual é as melhores férias que você já tirou? Aí você fala, mas professor, qual é? Qual é? Não deveria ser no plural? Porque aqui a palavra é plural. Em português a gente fala assim, ó. Quais são as melhores férias? É porque a palavra em português é uma palavra no plural, né? Quais foram as melhores férias que você já tirou? Agora chegando àquilo que eu queria, ó. Quais foram? Tá vendo? Você tem que ir traduzindo aos poucos. Só que, aliás, adaptando aos poucos. Só que em inglês a palavra vacation é uma palavra no singular. Então, na hora de você montar a pergunta, você vai começar aqui no singular. Vai falar assim, what the best vacation... Aí, agora você vai escrever, ó. Você já tirou. Tá vendo já aqui? Tô perguntando sobre a experiência na vida das pessoas. Então vai ser you have ever... Tá vendo? You have ever... Como é que eu falo tirar férias? Como que eu falo tirar? Go on, não é? Tá aqui? Go on. Pegar o verbo go e pôr aqui em que forma dele? Na terceira coluna, né? Vai ficar assim, ó. You have ever gone to... Aliás, go to não. Go on. Então, ficou assim, ó. What's the best vacation you have ever gone on? Quais foram as melhores férias que você já tirou? Esse é um exemplo difícil, eu concordo, tá? Porque tem outras coisas envolvidas aí na história. Mas tem exemplos mais fáceis aqui. Então, olha só. Vejam a estrutura. Eu vou começar todas as perguntas assim, ó. What's the best? Tá bom? Aí eu vou pôr aqui uma palavra e vou escrever you have ever e ponho o verbo aqui na terceira coluna. Vamos ver aqui qual que é o próximo, ó. Meal quer dizer refeição e eat é o verbo comer. Qual que é a pergunta que a gente vai fazer? What best meal you have ever eaten? Isso mesmo, Paulo, that's it. Ó, qual que é a melhor refeição que você já comeu? Que você já teve, né? Então, ó, vou escrever em português. Qual é a melhor... Exatamente. É porque em inglês a gente vai manter o verbo no presente, por isso que eu estou tentando traduzir aqui assim, tá, gente? Pode parecer estranho, mas é porque em inglês, ó, vocês podem ver até aqui, ó, a pergunta começa com o verbo no presente, tá vendo? Quero saber hoje o que aconteceu com você lá no passado, tá? Então, por isso que eu estou tentando... Em português fica meio estranho mesmo. Ó, mas eu vou manter assim para vocês não tentarem traduzir no passado. Então, qual é a melhor refeição que você já comeu? Ao pé da letra é isso, tá? Aí, como a Cláudia falou, vai ficar what's the best... Como é que eu falo refeição? Meal. Aí, você já comeu. You have ever eaten. Põe o verbo ali na terceira coluna. You have ever eaten. Sorry. Eaten. Desse jeito, tá bom? Aí o próximo, olha. Best or worst joke ever hear. Hear é o verbo ouvir. Então a pergunta vai ser assim, ó. Qual é a melhor, qual é a pior ou a melhor piada que você já ouviu? Nesse caso aqui eu vou pôr a palavra pior, tá? Então olha só. Qual é a pior piada que você já ouviu? Vejam que a palavra que, ela fica implícita, tá bom? Tá vendo? Tem o que aqui, ó, mas não tem o that aqui. Depois tem o que aqui, que não tá escrito that. Você pode pôr, tipo assim, what's the best meal that you have ever eaten?
O that é opcional nessas estruturas. O that sempre pode ser omitido nessas estruturas, tá? Então, esse que tá aqui, eu não vou traduzir, eu pulo ele, ó. Então, na hora de traduzir, ficaria assim, ó. What's The worst. the worst? What's the worst? Piada, joke. What's the worst joke? E agora? You have ever. What's the past participle of here? The past participle is heard, tá? Você pronuncia assim, ó. Heard, tá? What's the worst joke you have ever heard? Qual que é a pior piada que você já ouviu, tá bom? Podem checar lá na lista depois, o particípio passado de hear é heard, tá bom? The next one, olha só. Just a moment. Eu não sei, eu tô tendo uma espécie de problema aqui com a minha internet. Just a moment. Vocês continuam vendo o quadro? Sim, Yes. Mas a minha imagem sumiu, não sumiu? sumiu. Tá. Bom, vamos continuar aqui, ó. The other one is ever go in. Go in é entrar, tá bom? Ó. Melhor carro no qual você já entrou. Essa é a pergunta. Eu vou fazer direto em inglês, ó. What's the best? Qual que é o melhor carro? What's the best car? Ok? Ó, you have ever. Aí eu vou falar agora. Entrou. What's the past particle of go? Fica gone, tá bom? Ó, gone in. Gone in quer dizer entrar. Então, essa frase significa o seguinte, ó. Qual é o melhor carro no qual você já entrou? Ou seja, qual é o melhor carro no qual você já teve a oportunidade de entrar, tá bom? What's the best car you have ever gone in? Tá bom? Aí você tem, just a moment, everywhere. Where é o verbo where é o verbo usar. What's the past participle of usar? Do you know the past? Weird. É o quê? Just a moment. Weird. Assim, ó, where. Weird. Aí no passado fica war. Na terceira coluna é com N. Assim, ó, worn. Tá vendo aqui? Worn. Tá vendo? The pronunciation is worn. Okay? How do you say this in English now? What's the sentence? What's the best? T-shirts worn? Yes. Qual que é a melhor camiseta que você já usou, né? Então a pergunta vai ser assim, ó. What's the best t-shirt? Tem que pôr a palavra t-shirt aí, tá? Ó, what's the best t-shirt you have ever worn? You have ever worn. What's the best t-shirt you have ever worn? Tá bom? Vejam que eu peguei aqui da terceira coluna, ó. Worn, tá bom? Aí agora, sleep in. Sleep in é dormir em algo, né? Sobre algo, tá? Em inglês eles falam in the bed, tá? Sobre a cama, embora in seja dentro. Mas em inglês é sempre in quando você se refere à cama, tá bom? Então, best or worst bed ever sleeping. A pergunta qual foi a melhor cama, né? Qual é a melhor cama na qual você já dormiu? Então vai ser what's. Depois que você faz algumas, o negócio fica meio que no automático, né? Você meio que entende a estrutura da frase, ó. What's the best bed? E o resto? What's the best bed? You have ever slept in? Yes, you have ever. Aí põe o verbo na terceira coluna, fica slept, né? Slept in. What's the best bed you have ever slept in? Qual é a melhor cama na qual você já dormiu? Tudo bem?
E assim, pessoal, vocês vão construindo frases. Então, por exemplo, ó, imagina que você queira falar o seguinte, ó, qual é o melhor filme que você já viu? Ó, qual é o melhor filme que você já viu? Como que vocês perguntariam isso para alguém? Qual é o melhor filme que você já viu? What is the best movie you have ever seen? Yes, that's it, Jean. So, what's the best movie you have ever seen? Vendo? You have ever seen. Não confundam com o have no começo da frase. Professor, quando que o have vai ficar antes do sujeito? Vai ficar separadinho? É quando a frase começa direto aqui, ó, com essa parte final, tá bom? Por exemplo, você já... Eu vou usar aquele exemplo do você já foi roubado, tá? Ó, você já foi roubado? Você já foi roubado? Tá vendo? Eu tô começando direto no você. É diferente dessas frases aqui, em que eu tô começando com what's the best t-shirt, what's the worst joke, what's the best meal. Quando eu começo direto com o sujeito aqui, do verbo, você vai lembrar que você tem que trocar de posição o have com o sujeito. Então começa assim, ó. Have you ever... Aí vocês aprenderam que o foi é o was, né? Só que tem que lembrar, eu tô montando o present perfect, então tem que usar o verbo to be na terceira coluna. Então ficaria have you ever been robbed? Ó, você já foi assaltado? Have you ever been robbed? Have you ever been robbed? Quer dizer, você já foi roubado? Você já foi assaltado? E, pessoal, eu acho que é isso. Vocês querem perguntar alguma coisa? Do you have any questions? Eu pulei aquele exercício ali do meio porque ele não me interessava muito, não, tá bom? Alguma pergunta? Não, mas, professor, o senhor poderia responder só a B da 3 do livro? Da 3? Peraí, deixa eu ver aqui. A B de bola? Tá. Vocês querem que eu faça? Vocês podem Fiquei ficar aí? meio confuso nessa daí. É porque já deu 1h20, por mim eu posso ficar mais tempo. Eu não sei vocês, se vocês podem ficar. Pode ser? Vamos fazer esse exercício. Tá bom. Então vamos fazer então. Deixa eu só apagar aqui então. Olha só. Letter... É esse aqui, né? Vocês estão falando? Ó. Complete the sentence with time expression from exercise number 2 or some of your own. Você pode usar expressões aqui do number 2 or you can use some of your own. Algumas próprias de vocês. Vocês podem inventar alguma aí. Write true sentences using the appropriate tense. Ó, escreva frases verdadeiras. Por isso que eu pulei, porque ele é individual. Cada um dá uma resposta diferente, mas a gente pode criar respostas aqui coletivas. Bom, ó, você tem que usar o verbo buy e terminar a frase com a new phone. Bom, aí você pode fazer de duas formas. Aqui está escrito assim, ó, bought a new phone last week. Vejam que a pessoa escreveu last week, tá vendo? Semana passada. Por isso que foi usado o passado aqui. Mas e se eu chegasse assim para uma amiga minha e falasse assim, eu comprei um celular novo. Ó, eu comprei um celular novo, sem falar quando. Só chego assim na escola, tô todo animado com um celular novo e falo assim, eu comprei um celular novo, ponto. Não digo quando eu comprei. Se eu não digo quando eu comprei, como é que a frase teria que ter sido escrita? I have bought a new phone. Exatamente. Essas frases vocês vão ter que fazer ou no past simple ou no present perfect, de acordo com o que você quiser, com a sua imaginação, ok? Então, eu só estou comparando para vocês verem, ó. Aqui está escrito bought sem o have, porque aqui tem a expressão de tempo, tá? No meu exemplo, eu retirei a expressão de tempo, deixei, então, a referência temporal vaga, né, sem referência temporal, na verdade, e eu acabei usando o present perfect. Fazendo a segunda, olha só. I not go to the beach. Vamos supor que você queria falar assim, ó. Eu não fui à praia. É uma frase. E se você quiser falar, eu não fui à praia
no ano passado. Eu só fui à praia esse ano. No ano passado eu não fui à praia. Vejam, embora aqui seja eu não fui à praia e aqui também seja eu não fui à praia, vocês concordam que eu vou escrever de formas diferentes? Então aqui embaixo, ó, no ano passado, how do I say no ano passado in English? Last year. Last year. Bom, se eu inserir a expressão de tempo, aqui no começo eu vou ter que usar o past perfect ou simple past? Aliás, o present perfect ou simple past? Se eu estou usando last year, eu vou ter que usar o simple past, né? Que é o past simple. Então ficaria assim, ó. Just a moment. Como é que eu falo não no passado simples? Vocês se lembram qual é a palavrinha que eu uso para falar não? How do you say no in the past simple? Didn't. Exatamente. Ó, didn't. I didn't go, né, to the beach. I didn't go to the beach. Eu não fui à praia last year. I didn't go to the beach last year. Estão vendo? Eu usei o passado simples. Eita, apaguei demais aqui desse momento. I didn't go to the beach last year. Agora veja a frase de cima. Como é que eu vou falar não fui? Vai ser totalmente diferente. Eu vou ter que usar o present perfect. Então, vai ser assim, ó. I haven't. Olha como é que eu falei o não. Aqui embaixo foi didn't, aqui em cima vai ser haven't, porque eu estou montando o present perfect. Então, I haven't gone to the beach. Mas olha só, o exercício pede para você inserir uma expressão de tempo. Vocês estão vendo aqui? Ó, complete the sentences with time expressions. Complete as frases com expressões de tempo. Então, é o seguinte, ó. Mesmo que você use aqui o present perfect, o exercício está pedindo para você completar com uma expressão de tempo, mas você tem que lembrar. Bom, é possível ter uma expressão de tempo? É, desde que ela seja um tempo inacabado, por exemplo, ó, this year. Eu não fui à praia, aliás, o this year tem que ser embaixo, né? Just a moment. Ó, imagine que a pessoa fale assim, eu não fui à praia esse ano. Ó, eu não fui à praia este ano. O ano ainda está em curso, o ano ainda não acabou. A pessoa pode ir à praia, mas ainda não aconteceu. Então, aqui embaixo seria this year. Usando uma expressão como aqui o exercício pede para você usar, era para você usar uma expressão daqui, ó. Eu estou pegando this, só que troquei week por year. Entenderam o que eu fiz, pessoal? Entenderam? Uhum. Então, na verdade, nesse exercício, você vai fazendo isso, ó. Você vai inventando uma situação e você vai usando ou present perfect ou simple past de acordo com aquela situação. Eu vou fazer todas, tá? Então, vamos lá. Letter C. I meet some interesting people. Ó, eu conhecer pessoas interessantes. Vamos supor, eu fui a uma festa fim de semana passado. Last weekend. Tudo bem? Eu fui a uma festa. Como é que eu falo eu fui a uma festa? O verbo ir é o verbo go, né? What's the past of go? Gone. Peraí, ó. O O last weekend é fim de semana passado. Então, eu estou dizendo quando aconteceu. I went. I went to a party last weekend. Tudo bem? I went to a party last weekend. Quando que ocorreu a festa? Last weekend, certo? Então, eu tenho a referência temporal. Mesmo que eu continue a frase agora falando, ó, eu conheci muitas pessoas lá, ó. Eu conheci pessoas interessantes lá. Eu conheci pessoas interessantes lá. Vejam só, nessa frase aqui, você não tem a referência temporal, mas você consegue deduzir, não consegue? Ela está implícita. Quando que é? Ela está, na verdade, na frase anterior, olha. Você está falando do mesmo acontecimento. Então, aqui você vai usar o past simple ou present perfect? Present perfect. Não, ó. Past simple. Past simple, porque a ação... Quando que eu conheci essas pessoas? Na festa. Quando foi a festa? Semana passada. Então, eu conheci essas pessoas no fim de semana passado, entenderam?
Vocês têm que ficar espertos para isso também, ó. Às vezes a referência temporal não está dentro da frase, mas ela está no contexto, tá bom? Então aqui eu vou ter que usar o verbo no simple past, seria I met interesting people there. I met interesting people there. Eu conheci pessoas interessantes lá. Vejam que eu acabei usando o que era para usar, ó. Eu conheci pessoas interessantes. Eu só não pus aqui a palavra algumas. Ó, I met, eu conheci algumas pessoas interessantes lá. Eu vou pôr o algumas aqui, ó. Some interesting people there. Tá vendo? Some interesting people there. Entenderam? Sim ou não? Entenderam, pessoal? Sim, sim. Bom, aí se você criasse um contexto em que você não tivesse a referência temporal, aí você falaria I have met. Eu conheci, tá bom? Por exemplo, olha, quer ver? Eu vou dar um outro contexto. Por exemplo, alguém está falando de um tal de Jack. Ah, Jack é isso, Jack é aquilo, Jack is it, Jack is this, Jack is that, blá, blá, blá. A pessoa fica lá falando um bocado desse Jack. Aí a pessoa pergunta, e aí, você sabe quem é o Jack? Aí eu falo, sim, eu já conheci o Jack. Ó, I've already met Jack. Eu já conheci o Jack. Esse Jack aí ao qual você se refere, eu já conheci. Tá vendo? Ó? Eu já conheci. A pessoa usou have, mais o met, que é a terceira coluna. Por que a pessoa usou o present perfect? Porque, vejam, na frase a pessoa não disse quando. E elas não estavam falando sobre um ponto específico no tempo. Entenderam o meu contexto? Para contrapor aqui com o exemplo de cima? É sempre, gente, questão de contexto, tá bom? Passando para a próxima, olha. Just a moment. Spend a lot of money, ó. Gastar muito dinheiro. Como é que seria a frase se eu falasse assim? Eu gastei muito dinheiro. Ponto. Sem dizer quando. Ou então, vamos supor que eu dissesse que foi esse ano, this year. I have spent a lot of money this year. Yes, I have spent a lot of money. I have spent a lot of money this year. Aí, de novo, embora que haja a expressão de tempo, lembrem-se, é uma expressão de tempo que faz referência a um tempo inacabado, tá bom? E se a pessoa falasse assim, eu gastei muito dinheiro na festa, comprei bebida para os meus amigos, gastei com ingresso e blá, blá, blá. Olha só, eu gastei muito dinheiro na festa. Quem diz isso se refere a algo que já passou, concordam? A festa já ocorreu. Ninguém falaria isso, talvez, enquanto está na festa, tá bom? Talvez ali no finalzinho da festa, aí você teria que usar o present perfect. Mas vejam só, considerem que a festa já se encerrou, a festa já acabou, tá bom? É um evento finalizado. Como seria essa frase? I spent a lot of money in the party. I spent a lot of money. Olha só, em português, pay attention, quem gasta com algo, não é? Com. Quem gasta algo, dinheiro com algo ou em algo, a gente fala também, ó, em algo. Em inglês, quem gasta on. Quem spend on alguma coisa. A preposição que aparece aqui é a palavra on, tá bom? Por aqui em caixa alta, ó, on. Então, I spent a lot of money on the party. Na festa. Se você foi o responsável por organizar a festa, por exemplo. Agora, se você gastou porque você estava na festa, curtindo a festa como convidado, você fala at the party. Depende do contexto daí, tá bom, pessoal? Depende do que exatamente você está falando. Eu vou deixar at the party, vamos supor que a pessoa era apenas um convidado lá na festa, tá bom?
Estava Professor, curtindo as se eu férias. colocar assim, I spent a lot of money in my vacation last Estaria year, tá errado. certo? Estaria errado. Hã? Você tem que falar I spent a lot of money on my vacation. Nas minhas férias. On. Então, sempre é on quando gasta, né? Gasta com algo. Sempre é on, Maria. Sempre é on, tá bom? Ok. Quando você se refere àquilo com que você gastou dinheiro com a sua festa, com as suas férias, né? Foi Férias, isso. com tudo que você usou, gastou, né? Acomodação, viagem, passagem, você gastou. Então você gastou, spend on your vacation, nas suas férias, tá bom? Tipo, ó, o governo gastou muito com a construção do novo prédio escolar. Em inglês o governo gastou muito on a construção do prédio escolar. Entendeu? Uhum. Então tá. Olha só. Not see any good movies. Eu não vi nenhum bom filme ultimamente. Ó, imagina que eu queira falar isso, ó. Eu não vi nenhum bom filme ultimamente. Quando eu falo ultimamente, é porque já faz um tempo que eu não vejo um bom filme, tá vendo? Qual é o tempo verbal que eu vou usar aqui? Past simple ou então present perfect? Present perfect. Present perfect, né? Porque a ação começou no passado e continuou, né? Faz um tempo já que eu não vejo um bom filme. Então, ó, I haven't seen any, quer dizer nenhum, tá? Any good movie. I haven't seen any good movies. Como é que eu falo ultimamente mesmo? Do you remember how to say ultimamente? Ultimamente, recently. Lately. Lately. Okay? I haven't seen any good movies lately. Lately. Letra F, olha. Eu do a lot of silly things. Eu fiz muitas coisas tolas. Imagine alguém falando só isso, ó. Eu fiz muitas coisas tolas. Eu fiz muitas coisas tolas. A palavra silly, ali do livro de vocês, silly, significa tolas, tá bom? A gente falaria assim, ó, em português, eu fiz muitas besteiras na vida. Ó, eu fiz muitas besteiras na vida. Imaginem que a pessoa continue aqui com na vida. Eu fiz muitas coisas tolas na vida. Tá vendo? Ó, na vida. Quer dizer, desde o passado até um certo momento, a ação continuou se estendendo no tempo, entenderam? Então eu tenho que usar aqui, ó, o present perfect. Até porque eu não especifiquei quando eu fiz cada uma dessas coisas, percebem, pessoal? Se eu tivesse especificado, ó, foi em 79, foi em 80, foi em 95 e blá blá blá, se eu tivesse especificado, eu teria que usar o past simple. Como eu não especifiquei, eu vou ter que usar o present perfect. Então, a frase seria assim: I have... Qual que é a terceira coluna de do? Done. Done, com som de A, assim, ó, done. I have done, né? A lot of silly... I have done a lot of... Desculpem, deixa eu corrigir aqui. Silly... coisas, né? Things. I have done a lot of silly things in life. Professor, se eu colocasse when I was young, tá certo também? Então, eu vou escrever aqui para você ver. Ó. Eu fiz muitas coisas tolas quando era jovem, que é o que você falou, né, Maria? When Isso. I was young. Aham. Raciocina comigo, ó, Maria, e todo mundo que tá aí. Quando eu digo quando eu era jovem, você é jovem ainda, Maria? Não. Não, então essa ação ficou lá no passado, Sim. entendeu? Então, como é uma ação totalmente finalizada no passado e não tem como você voltar ao passado, você tem que agora sim usar o past simple. Então, aqui não seria escrita da mesma forma que foi em cima. Seria assim, ó. I. Como que é o verbo do no passado simples? Did. Lembra? Tem que lembrar. O passado simples é a segunda coluna, sozinha, sem o have. Então, I did
Many. Many. Na verdade é a lot, né? Tá escrito ali A a lot. lot. A lot of silly things. Aí vem a expressão de tempo, Maria. Ó. When I was young. Young. Então tome cuidado, pessoal, porque a expressão de tempo a qual eu me refiro não precisa ser um número ou uma data, tudo bem? Pode ser uma frase como essa, que indica um momento no tempo, tá bom? Por exemplo, ó, Jack mudou-se para Nova York quando ele se divorciou. Quando que ele mudou para Nova York? Quando ele se divorciou. É um momento no tempo, então tem que usar passado simples, tá bom? Remember that. Pay attention to that case. Entendeu, Maria, a diferença? Entendi. Ó, tá Obrigada. vendo, pessoal? Vocês têm que prestar muita atenção nisso, ó. Aqui tá escrito eu fiz, e aqui também tá escrito eu fiz. Mas dependendo da situação, você vai ter que traduzir de formas distintas, ó. Aqui eu fiz ficou I have done. Aqui é eu fiz, só que a tradução ficou I did. Por essa diferença aqui no final, nessa segunda frase, eu estou especificando quando foi que eu fiz essas coisas tolas, tá bom? Aqui em cima, foi durante a minha vida toda, essa ação se estendeu pela minha vida toda. Eu estou vivo ainda e eu posso vir a cometer outras besteiras, tudo bem? Bom, é isso. Vamos para o outro aqui, ó. The other one is read, é o verbo ler, né? Aí você tem que ir, deixa eu ver. Ó, Pride and Prejudice é um livro bem famoso chamado Orgulho e Preconceito, tá bom? Então a frase é: eu li Orgulho e Preconceito. Então, eu li o livro chamado Pride and Prejudice. Anotem aí, a tradução é essa, tá? Ó. Pride. Sabem aquelas paradas do orgulho gay? Em inglês, eles falam assim, ó, Gay Pride. Gay Pride. São as paradas do orgulho, Pride, gay, tá? Só para vocês lembrarem da palavra Pride. E a palavra prejudice significa preconceito. Então, ó, orgulho e preconceito. That's the name of a very famous book. Okay? Tem até um movie com esse nome. Então, eu li Pride and Prejudice. Imagine que a pessoa diga assim, olha, eu já li Pride and Prejudice. Faz referência a tempo. Só que é um tempo vago, eu não estou dizendo exatamente quando aconteceu. Eu só sei que eu já passei por essa experiência. Como é que eu faço para indicar, para falar já, numa frase que é assim, já, quando não tem um sentido de alguma vez na vida? Vocês aprenderam comigo o seguinte, agora há pouco. Usar, quando significa alguma vez na vida, como é que você traduz esse já? Ever. Aqui esse ever, gente, ele é usado, tá bom? Quando você está afirmando, vejam que esse já aqui, ele não significa alguma vez na vida. Faz sentido falar, eu alguma vez na vida li Pride and Prejudice? É estranho, não é? Esse já é traduzido com a palavra already. Assim, I have already. Aí qual que é a terceira coluna do verbo ler? Read mesmo. Read. Escreve tudo igual, não é assim? Isso. Vocês devem ter visto aí que é tudo igual, né? But pay attention. É tudo igual, beleza. Você escreve igual, só que você faz diferente. Ó. Aqui você fala read. Aqui você fala read. Aqui você fala read. Então, pay attention to the pronunciation. You have to pronounce with the sound of letra E aberto, ó, tá vendo? Então, aqui, presta atenção, o verbo ler é read, tá? Read, a pronúncia com som de I. Só que na terceira coluna e no passado, embora você escreva do mesmo jeito, você vai pronunciar com som de E aberto. Fica, ó, I have read Pride and Prejudice. Entenderam isso? Ó, read tem um som aberto nas duas colunas aqui do final. Quando é o verbo ler mesmo, quando você está falando ler, aí você fala read. Tudo bem? Read. Bom, the last one, letra H. I lose my keys. Eu perder as minhas chaves. Imaginem que eu queira falar assim, eu perdi as minhas chaves. Ponto.
Só isso. Eu perdi as minhas chaves. Como que vocês diriam assim? Eu perdi as minhas chaves. I lost my keys. I have lost my keys. Yes, I have lost, né? Eu tenho que usar o have, né? O Porque eu não have, estou dizendo quando foi, I have lost my keys. I have lost my keys. Por que eu pus o have aí? Porque, vejam, nessa frase, Maria, tá vendo? Eu não disse quando eu perdi as chaves. Na verdade, quem diz isso nem sabe quando perdeu, porque não percebeu. Se tivesse percebido, não teria perdido, percebem? Então, quando a gente fala, eu perdi os meus óculos, em inglês é I have lost my glasses. Agora, se você estivesse relatando sobre o passado, por exemplo, eu perdi os meus óculos na semana passada, mas eu já os encontrei. Olha só, eu perdi meus... Eu vou pôr minhas chaves mesmo para ficar parecido, tá? Ó. Minhas chaves na semana passada, mas eu já encontrei. Nesse caso aqui, ó, como eu estou dizendo que foi de semana passada, como é que ficaria a frase? Aí sim. I lost my keys. I lost my keys, exatamente, Jean. I lost my keys. Como é que fica o resto? Last week. Last week. Yes. I lost my keys last week. Bom, pessoal, é isso então. Eu espero que eu tenha sido claro e tenha dado para vocês compreenderem, assim, pelo menos um pouco sobre present perfect. Lembrem-se que é uma matéria difícil, tá? Todo mundo concorda que é difícil. Muita gente não sabe usar, mas quando você aprende a usar, você começa a reparar que as pessoas nativas falam o tempo todo e usam o tempo todo o present perfect. Quando você entende a estrutura, você vai perceber que você vai ser capaz de entender as pessoas usando a estrutura e as coisas vão se sedimentando e você vai assimilando cada vez mais, tá bom? Pelo menos é o que se espera, tá bom? I hope you could understand, okay? Everything I tried to explain you. Professor, Então, eu já tinha